é teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e que a paz do Senhor nosso Deus seja sobre cada um de vós. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso culto dominical noturno para a glória e para a honra do Senhor nosso Deus. Vamos começar fazendo uma leitura da palavra de Deus no Salmo 145, nos versos 18 a 21. Abra então comigo a sua Bíblia, no Salmo 145, versículos 18 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Vamos orar, vamos invocar o Senhor nosso Deus, vamos suplicar a presença dEle para que Ele receba este culto que nós estamos prestando a Ele. Oremos, nosso Deus, bendito, santo e amado Pai. Nesse instante, Senhor Deus, quando a Tua igreja está reunida para cultuar o Teu santo nome, quando o Teu povo, Senhor, se reúne para glorificar a Tua pessoa, para exaltar e para adorar o único Deus vivo e verdadeiro, nós queremos suplicar, Senhor Deus, que do alto do céu Tu receba a nossa adoração. Senhor Deus, sabemos que não somos dignos, mas somos o Teu povo resgatado, o Teu povo salvo, o Teu povo escolhido. Por isso, Senhor Deus, ouve, Senhor Deus, nesta noite nossas petições, recebe os nossos louvores, fala nossos corações através da Tua palavra, e que tudo, Senhor Deus, no final deste culto, redunde para a glória e o louvor do Teu santo nome. Agradecemos e ao mesmo tempo Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvar o nosso Deus com o hino de número 150 do Inário Novo Cântico. Hino de número 150, Salvação Perfeita. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sortes bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece,
recebe de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há doblez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Bem, irmãos, nesse instante vamos fazer uma leitura devocional, leitura bíblica, que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 32, nos versículos de 1 a 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Eu quero que você abra então comigo nesse texto citado, para que nós possamos fazer uma leitura devocional. Essa leitura também, ela tem tudo a ver com a nossa mensagem, com a meditação da palavra de Deus daqui a pouco. Êxodo 32, versículo de 1 a 14, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então diz o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma,
e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra este povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou, para matá-los dos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Arão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe dissestes: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, amado Pai, agradecemos pela tua palavra, Senhor. E podemos ver, Senhor Deus, aqui o quanto nós somos povo de dura cerviz. Mesmo teu povo, aqueles que foram resgatados, libertados do Egito, ainda permaneceram com os corações endurecidos. Muitas vezes, Senhor Deus, assim também somos nós. Nós queremos agradecer porque a tua misericórdia, Senhor Deus, muitas vezes se sobrepõe sobre a tua ira e o teu furor. E assim como tu agiste com misericórdia para com eles, assim também, Senhor, tu tem agido em misericórdia para conosco. Agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse instante, louvar o nosso Deus com um cântico espiritual, Não Mais Eu.
quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Meus amados irmãos, vamos basear nossa pastoral nesta noite, nossa palavra pastoral, no Salmo 57, no versículo 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amém. Meus irmãos, este salmo é um salmo de Davi, e o título do salmo diz que Davi compôs este canto quando ele fugia de Saul na caverna. Esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Perseguido pelo seu próprio sogro, o rei Saul, ele teve que abandonar tudo, deixou tudo para trás, tudo realmente, literalmente. Teve que deixar a casa onde morava, que era no palácio do rei, deixou a sua esposa Mical, deixou o seu amigo Jonatas, deixou o seu conselheiro Samuel, aquele que ungira o próximo rei de Israel. E Davi também não podia voltar para a casa de seus pais, lá em Belém, porque ele se tornaria uma presa fácil para Saul. Então, caçado como um animal pelo deserto, Davi se refugia numa caverna. Mas, na verdade, aquela caverna era só uma figura do abrigo que o Senhor estava lhe dando. Pois aqui ele diz, clamando pela misericórdia do Senhor, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Meus irmãos, quando nós estamos passando momentos difíceis, de calamidades, de pragas, pandemias, tempestade, dificuldades, nós só temos que fazer uma coisa: procurar refúgio, procurar abrigo à sombra das asas do Senhor, até que passe a calamidade, até que passe a adversidade. E foi lá nessa caverna, nessa súplica pela misericórdia de Deus, que a vida de Davi começou a mudar. Começou a mudar. Deus ouviu, Deus atendeu, as calamidades passaram, Davi se tornou líder de 400 homens, e até que finalmente Saul morreu, foi morto pelos filisteus, e Davi foi finalmente coroado rei, primeiramente em Hebrom e depois em Jerusalém,
sobre todo o povo de Israel. Mas enquanto ele estava sendo perseguido, ele buscava refúgio, abrigo, à sombra das asas do Altíssimo. Que nós possamos também, nesse momento difícil, procurar nos refugiar, nos abrigar à sombra das asas do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso Pai. Agradecemos ao Senhor por este salmo belíssimo de Davi, em que ele, acuado, passando por uma calamidade terrível, uma perseguição, sendo cruelmente perseguido, injustamente perseguido, sofrendo, Senhor Deus, sem ninguém, mas ele tinha o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele clamou pela tua misericórdia, e tu atendeste. Assim também, Senhor, somos nós. Pedimos a tua misericórdia sobre o teu povo. Pedimos a tua misericórdia sobre a nossa nação. Clamamos pela tua misericórdia por todo o mundo, por todas as nações, Senhor. Que tu possa ter misericórdia, porque procuramos o abrigo, procuramos refúgio sob as tuas asas. Pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nesse momento o nosso Deus com um cântico espiritual, Espera no Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Não, não, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Não, não, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou.
Nesse momento, meus irmãos, vamos fazer a leitura na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, onde nós estaremos baseando a nossa meditação nesta noite. Então, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, nos versículos de 1 a 13. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Leiamos então a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Bendito Deus, nosso Pai, agora pedimos, agora rogamos que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, abra os nossos entendimentos e os nossos corações para entendermos a Tua palavra. Que possamos fazer uma interpretação correta, que possamos aplicá-la também em nossas vidas. Mas, acima de tudo, Senhor, nos ajuda a vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 8:37, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que significa ser livre em Cristo? Que liberdade era essa que o Senhor Jesus Cristo estava falando? Certamente era a liberdade da escravidão, do pecado, liberdade da falsa religiosidade. Estava falando aqui para um grupo de judeus muito religiosos que disseram que eram descendência de Abraão, mas estavam escravizados às normas, às regras, às tradições humanas. E Jesus Cristo disse: se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser verdadeiramente livres. Mas muitos têm confundido liberdade com libertinagem. Ou seja, ele nos libertou para que possamos fazer qualquer tipo de coisa. Por que eu estou dizendo tudo isso depois de ler esse texto de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13? Meus irmãos, porque todo o contexto deste capítulo se refere exatamente à questão da liberdade. Começa desde o capítulo 8, quando alguns irmãos estavam comendo carne sacrificada aos ídolos, usando desta liberdade para comerem carne sacrificada aos ídolos, ofendendo, ferindo a consciência dos irmãos mais fracos. Então, Paulo diz lá em 1 Coríntios
8, versos 7 a 9, o seguinte: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora, com os ídolos ainda comem destas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, Paulo está falando da questão da liberdade, dos privilégios que Deus tinha concedido àqueles crentes, mas eles estavam usando esta liberdade de forma errada, escandalizando os irmãos mais fracos, levando eles muitas vezes a pecarem. No capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dar um exemplo positivo de liberdade e de privilégios que foram concedidos a ele. Ele passa a falar o seu próprio exemplo. Ele diz que ele tinha todo o direito de receber sustento dos coríntios, mas abriu mão disso. Ele disse também que tinha o direito de se casar, mas ele também abriu mão disso. E ele diz também que se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de forte para ganhar os fortes. Não vamos ler todo o capítulo, mas eu gostaria de ver alguns versículos do capítulo 9, 1 aos Coríntios, verso 19 até o verso 23, diz assim: porque sendo livre de todos, firme escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, Paulo passa a falar do seu próprio exemplo, um exemplo positivo de liberdade religiosa, liberdade em Cristo que ele tinha, os privilégios que ele tinha recebido, mas muitas vezes ele não usava essa liberdade e nem usava dos seus direitos para se sobrepor aos outros. Mas a partir do capítulo 10, o texto que nós lemos, ele passa a falar agora um exemplo negativo de privilégio e liberdade. E o exemplo que ele nos dá é o exemplo da história de Israel, dos filhos de Israel. Nós podemos dividir este texto em 3 partes principais. Versículo de 1 a 4, nós temos as bênçãos, os privilégios concedidos, aos filhos de Israel. Versículo de 5 a 10, nós temos os pecados que Paulo menciona, retirados da história dos filhos de Israel, que se tornou um exemplo para os coríntios, um exemplo para nós. E nos versículos de 11 a 13, nós temos as advertências. Então, vamos lá. Primeiramente, meus irmãos, as bênçãos concedidas aos filhos de Israel. Eu quero que os irmãos prestem atenção na palavra todos, que ela se repete nos versículos de 1 a 4. Ela se repete várias vezes. Quando ela não está explícita, ela está subentendida. Veja aqui, o apóstolo Paulo está ainda argumentando a respeito da liberdade religiosa. Tanto é que ele diz assim no versículo 1 do capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual. Verso 4 está subentendido. E todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia.
e a pedra era Cristo. Então, o apóstolo Paulo está falando dos privilégios que eles tiveram. Eles receberam libertação, porque eles foram libertos do Egito, da escravidão do Egito. Eles tinham proteção, receberam suprimento das suas necessidades básicas, ou seja, receberam alimentação, receberam bebida, porque eles bebiam de uma pedra, né, espiritual que os seguia, e Paulo diz que a pedra simbolizava Cristo. Então, eles eram todos privilegiados, né? Então, a palavra todos se repete várias vezes aqui, né? Todos estiveram sob a nuvem, ou seja, protegidos por Deus. Durante o dia, eles caminhavam debaixo de uma coluna de nuvem para que eles pudessem caminhar sem sofrer muito com a caminhada devido ao sol escaldante, que no deserto chega a fazer 40 graus. Depois, Paulo diz que todos passaram pelo mar, aquela passagem do Mar Vermelho, quando eles estavam sendo perseguidos pelo exército de Faraó. Então, Moisés, com o seu cajado, Deus fez abrir então o mar e eles passaram. 2, tendo sido todos batizados na nuvem, assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estavam identificados com Moisés. O batismo é uma questão de identificação. Assim como quando nós nos submetemos ao batismo cristão, nós estamos nos identificando com Cristo, assim também os filhos de Israel estavam identificados com Moisés. Então, todos foram batizados. 3, todos comeram de um manjar espiritual. Em algumas traduções, diz assim, manjar sobrenatural, que era exatamente o maná que caía do céu e diariamente eles recolhiam, exceto no sábado, né? Mas todos os dias eles recolhiam este maná. Então, ninguém ficou de fora, todos. Versículo 4, e todos beberam da mesma fonte espiritual que os seguia. E essa fonte era uma pedra, né? E a pedra, Paulo diz que era exatamente o Senhor Jesus Cristo. Era um tipo de Cristo. Então, Cristo estava com eles naquela jornada. E todos eles foram privilegiados. Então, ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora. Então, como já disse, eles receberam libertação, proteção, alimentação, receberam tudo do Senhor. Todos eles foram privilegiados. Nos versículos de 5 a 10, nós vamos ver os pecados deles. Mas antes de mencionar os pecados, o apóstolo Paulo vai usar uma palavra, uma conjunção adversativa, para mostrar a diferença entre os privilégios que eles receberam e os pecados que eles cometeram. O que eles fizeram com tantos privilégios, com tantas bênçãos, libertos, protegidos, alimentados, guiados por Deus? O que eles fizeram com essa liberdade que agora eles tinham? Não eram mais escravos do Egito, estavam livres. Por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a grande maioria. Aí ele diz razão, porque ficaram prostrados no deserto. Né? Eles ficaram prostrados no deserto exatamente porque eles foram desobedientes. Segundo o relato bíblico, daquela geração que saiu do Êxodo, apenas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, entraram na terra prometida. Nem Moisés mesmo entrou. Porque a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, inclusive de Moisés, porque Moisés, ele deixou de santificar o Senhor. Deus disse, fala a rocha, e ele, irritado, zangado, ele feriu a rocha ao invés de bater, saiu água, deu certo, mas não estava certo.
E por isso Deus disse que ele não veria a terra prometida. Então, Moisés está se referindo a este episódio. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo vai falar dos pecados que eles cometeram e que se tornaram exemplos exatamente para nós. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo está se referindo aqui o episódio de Números capítulo 11, a partir do verso 4, quando eles começaram a cobiçar as comidas dos egípcios. Diz lá a palavra de Deus, lá em Números capítulo 11, você pode ler lá depois, que eles começaram a querer voltar para o Egito, se lembrando dos alhos, da carne, dos melões, dos pepinos, da cebola, dos peixes. Ou seja, ao invés de estarem agradecidos, porque diariamente recebiam o maná, eles começaram a cobiçar as coisas más. O relato lá de Números diz que Deus deu carne a eles, Deus mandou cordonizes, mas juntamente com a carne Deus enviou a morte. Então, muitos morreram. O apóstolo Paulo diz aqui que estas coisas se tornaram exemplos para nós. São exemplos. Existe o exemplo positivo, que nós devemos seguir, e existe o exemplo negativo. Veja que Paulo está usando aqui um exemplo do Antigo Testamento para mostrar para nós, os cristãos, como nós não devemos proceder. Aliás, não só foi Paulo que usou exemplo do Antigo Testamento para mostrar, tipificar exemplos que nós não devemos seguir, mas o próprio Senhor Jesus Cristo também falou isso. Ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Então, são exemplos para nós. Paulo diz aqui, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Verso 7, o apóstolo Paulo continua, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Paulo está falando exatamente daquele episódio de Êxodo capítulo 32, que nós lemos no devocional, quando Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, as 10 palavras, e Moisés passou então 40 dias e 40 noites em jejum, na presença de Deus, recebendo as tábuas da lei. E o povo, no pé do monte, ficou impaciente e disse para Arão, olha, Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Talvez ele nem volte mais. E então, com as argolas, com os ouros, os colares dos filhos de Israel, Arão trabalhou e fez um bezerro de ouro. E a Bíblia diz então que o povo, ao redor daquele bezerro, dançava, comia, bebia, se divertia. Até que Deus disse para Moisés, desce, porque o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Meus irmãos, talvez os irmãos estejam até pensando, mas idólatras, não existe crente idólatra. Paulo está escrevendo para uma igreja cristã, a igreja de Corinto do primeiro século, que apesar de todos os problemas que ela tinha, era uma igreja cristã. Paulo disse que eles haviam sido santificados, chamados para ser santos, lá no capítulo 1. Como é que o crente pode ser acusado de idolatria? Pode, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que a avareza é idolatria.
Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5, depois você pode conferir, Paulo diz que a avareza é idolatria. Idolatria é tudo que se interpõe entre mim e Deus. Tudo que usurpa o primeiro lugar de Deus no meu coração. Pode ser o dinheiro, pode ser um cargo, um título, uma pessoa, o poder que eu exerço. Então, tudo isso pode se tornar idolatria. Se a nossa prioridade não é Deus, não é o Senhor, se Ele não tem a primazia nos nossos corações, se é alguma outra coisa, uma outra pessoa, um outro ser, então isto é idolatria. Então, Paulo diz, não vos façais, pois, idólatras. Versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. O apóstolo Paulo está se referindo lá ao episódio de Números capítulo 25, especialmente os versos de 1 a 18. O contexto desse capítulo é quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes, Balaque, com o desejo de querer ganhar a recompensa, ganancioso pelo aquele prêmio, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas todas as vezes ele abençoava. Por quê? Porque o Senhor o levava, ele não a amaldiçoar o povo de Israel, mas a abençoar. Então Balaque ficou muito irritado com ele. E a Bíblia diz que, como ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, Balaque incentivou o povo à imoralidade. E a Bíblia diz lá naquele episódio que o povo de Israel, os filhos de Israel, começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas. O certo é que Deus mandou uma mortandade, mandou uma praga, e só naquele dia, num só dia, morreram 23 mil. Né? Então, morreram 23 mil, porque eles começaram a praticar a imoralidade. Verso 9, outro pecado do povo de Israel foi exatamente colocar o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Este episódio mostra que o povo ficou aqui impaciente. Números 21 você pode ver lá depois. Ficaram impaciente com o maná. O livro de Salmos chama o maná o pão dos anjos, e eles chegaram a chamar o maná de pão vil, que não serve para nada. Então a Bíblia diz que Deus mandou serpentes abrasadoras que picavam aquelas pessoas, os filhos de Israel, então eles morriam. E a Bíblia diz então que muitos morreram. A Bíblia não diz a quantidade, o número de pessoas que morreram. Mas Números 21, versículo 6, diz que muitos morreram devido a isso. E só parou a mortandade quando Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze. E toda vez que o povo olhasse para aquela serpente, o povo ia ser curado. Inclusive, Jesus Cristo usou isso como um tipo dele. Ele disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê seja salvo. Então, Paulo está se referindo a este episódio aqui da história dos filhos de Israel, quando eles colocaram o Senhor à prova. Versículo 10, outro pecado dos filhos de Israel. Olha como eles usaram a liberdade que eles tinham de uma maneira errada. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo aqui está se referindo ao episódio de Números capítulo 16, no verso 41, quando os filhos de Israel começaram a murmurar contra a liderança de Moisés e de Arão. E a Bíblia diz então que Deus enviou uma praga e morreram 14.700
pessoas. Meus irmãos, se você olhar bem, todos os pecados que foram cometidos pelos filhos de Israel na sua trajetória, na sua jornada do deserto até a terra de Canaã, eram os mesmos pecados que os irmãos da igreja de Corinto estavam cometendo. Quais eram? Cobiça, imoralidade, revolta, murmuração contra os líderes. Então, a história se repete. A história se repete. Por isso é que o apóstolo Paulo diz no versículo 11, falando agora das advertências, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Já tinha dito isso no verso 6. Estas coisas se tornaram exemplos para nós. Exemplos para nós. Só que aqui ele reforça mais e diz que não somente se tornaram exemplo, mas foram escritas para advertência nossa. Para advertência nossa. Ou seja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para nossa advertência. Para nossa advertência. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a repreensão. Então, Paulo está falando das escrituras do Antigo Testamento. Então, ele diz que estas coisas todas foram escritas para ser exemplo para nós. Verso 12, o apóstolo Paulo ainda adverte e diz, olha, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Paulo não está falando de perda de salvação. O povo de Israel que não entraram na terra da promessa, na terra de Canaã, não significa que eles não foram salvos. Inclusive, Moisés não entrou. Então, não estava falando de questão espiritual. Estava falando de questão de mau uso da liberdade que eles estavam tendo. E aí ele conclui a sua advertência dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não vai permitir que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, meus irmãos, o que nós temos feito da nossa liberdade? Será que temos feito bom uso da nossa liberdade? Liberdade para servir, para amar a Cristo, para glorificar o seu nome, servir ao próximo. O apóstolo Paulo diz que estas coisas foram escritas para exemplo nosso. E alguém já disse que quem não conhece a história está fadado a repeti-la, cometer os mesmos erros. Que esses exemplos negativos dos filhos de Israel não sejam por nós praticados. Vamos usar a nossa liberdade, a liberdade que Deus nos dá, que Ele nos libertou do pecado, da escravidão, do mundo, da carne e do diabo, para servirmos ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que Tu aplique a mesmo nossos corações e nos ajude, Senhor Deus, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros, nem dos filhos de Israel e nem dos irmãos da igreja de Corinto. Nos ajuda, Senhor Deus, termos esses exemplos negativos para não repetirmos a história. Pedimos que Tu nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas tentações, sabendo que o Senhor nunca nos deixará sermos tentados além das nossas forças. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento com o hino do nosso Inário Novo Cântico 400. Oração por proteção.
bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças, dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças, dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção, e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, então, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua igreja, o povo tu resgataste de Horizonte, e todos aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, através das redes sociais, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos, tenhamos uma boa noite, uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus, então, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser